Sejam bem-vindos todos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Estamos aqui para ler um pouquinho e comentar a respeito do texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 11, a partir do verso 13, que convido vocês todos a ler comigo ou ouvir a leitura bíblica, pois isso é um dever sacerdotal, ler a Bíblia. E estamos aqui na história de Joás e Atalia. Joás foi um rei criança ainda, subiu ao trono quando tinha apenas 7 anos de idade. Com 6 anos, sua família foi praticamente exterminada. Sobraram pouquíssimos. E outra pessoa tomou o reino, passou a governar, a Judá. Não estamos falando de Israel, estamos falando de Judá. Joás foi rei em Judá. Aos 7 anos ele foi proclamado rei. E aí paramos a leitura no verso de número 12. A partir do 13 nós seguiremos hoje com a continuação da leitura com a coroação do rei menino. Lembro-me dos tempos de escola das crianças, quando os professores contavam a história do rei menino. Sim, esse era Joás. E vamos ler agora um pouco da história dele. Aliás, logo após ele ter sido coroado rei em Judá. Verso de número 13. E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Ela era uma rainha que governava pela força. Ela não foi eleita, ela tomou o lugar do rei. Ela era filha de um rei, de outro rei do norte, de Israel, não de Judá. Então ela tinha matado, eliminado toda a descendência daquele local, de Judá, daquelas tribos, para reinar. A Bíblia disse que do trono de Davi não faltaria herdeiros. E esse período de 6 anos que ela ficou no governo, existia um da descendência de Davi, que era Joás, mas ele era criança. Então, ele não deixou de existir uma descendência real, mesmo durante esse período de 6 anos. Ele não estava governando, ele estava sendo criado, menino, muito menino ainda, sendo criado, escondido dentro do templo do Senhor. E aí chegou o dia de que Atalia descobriu que existia um, que ela não tinha matado todos, que ela não tinha acabado com a semente de Davi. Ela achava que tinha. Ela achava que a descendência de Jeroboão e a descendência dos reinos do norte tinha tomado conta de Judá, como já tinham tomado conta de Israel também. Mas o inimigo sempre se engana diante dos planos de Deus. Os planos de Deus sempre se cumprirão. Por mais terrível que seja a fase, por mais terrível, escura, negra que seja o momento em que nós estejamos vivendo, por causa dos problemas, das partidas, das idas, distanciamentos. Mas mesmo assim, Deus está no controle de tudo, o tempo todo. Deus sempre está no controle de tudo, o tempo todo está no controle. Quantas vezes na nossa vida, a gente, na nossa cabeça, imaginamos que Deus não está mais controlando as situações, porquanto nós estamos tão afligidos com situações que nós vivemos na casa, na cidade, no país, no mundo. Situações de doenças, situações políticas, crises financeiras, monetárias. E
Não que a gente duvida que Deus está distante, mas parece que não é Deus que está governando. Olha, não pelo mal, mas Deus sempre está governando. Ele sempre está no controle de tudo, como as peças de um jogo num tabuleiro que está sob seu controle. Voltando para a história, dentro desses 6 anos, parecia que Deus havia perdido o controle de Judá, havia perdido o controle de Israel, mas não. Havia um sacerdote muito zeloso, havia a sua esposa, que era Jeoseba, que havia cuidado de um filho do rei, de um descendente do rei, pequenininho, muito menino, mas aquela semente iria crescer. Aquele menino iria crescer. Antes, por volta do capítulo 10, nós lemos a história de Jonadab. Jonadab era um homem muito zeloso. Veja só que de Jonadab, ele era filho de um homem chamado Recabe. E aí, então, formou-se a família dos Recabitas. E um dos principais era Jonadab. Essa descendência, pelo resto da vida, se tornou um homem referência com relação a zelo, em querer fazer o que é correto e lutar para restaurar a fé no Senhor Deus de Israel. Esse homem, a sua descendência, seus filhos, sua família, nunca deixou de existir. Então, quem estava sob o comando de Atalia até pensou por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, que as coisas estavam indo de mal a pior. Mas chegou o momento da virada. E aí é essa coroação de Joás. Quando ela viu, ela disse, rasgou seus vestidos e disse, traição, traição. No verso 15, diz assim, porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo, tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. Ela tinha ido na casa do Senhor, né? Mas ele não queria que matasse ela na casa do Senhor. Zelo pelo lugar, né? E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. E era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Bem, aqui nós vemos o processo bem detalhado também da subida de Joás ao trono. A morte de Atalia, que era aquela mulher ditadora que havia eliminado seus filhos e netos para estar naquele lugar de rainha, mandando, fazendo prevalecer a idolatria que era de Israel, não era de Judá. Outra pergunta que pode surgir aqui é sobre o povo que entrou na casa de Baal, derrubou tudo, os altares, matou o sacerdote de Baal. E aí a gente pensa assim, talvez alguém se perguntou, mas já não tinha sido destruído por Jeú, lá no capítulo 10? Veja bem, Jeú destruiu a Baal dentro de Israel. E agora o povo destruiu a Baal dentro de Judá, que é uma nação vizinha. Israel estava dividido.
Entendido? Por isso que ainda existiam adoradores de Baal, mas existiam em Judá. Já tinha alastrado o mal de Israel, já tinha passado para Judá, por causa justamente dos casamentos, das alianças, da aproximação. Então, o mal que começou em Israel passou para Judá. Agora, a limpeza que Jeú começou em Israel tinha que terminar também em Judá. Compreende aí como o mal espalha, se alastra, e ele precisa ser combatido onde ele estiver. Quando você descobrir onde o mal está alojado, elimine ele e procure eliminar aqueles maus hábitos. Quando você conseguir tirá-lo da sua vida, destruí-lo da sua vida, procure ele em outros lugares que você possa ter influenciado, transmitido, maus hábitos que nós adquirimos com a vida, os que vêm do mundo, vieram de lá, andaram por lá. Precisa compreender que a eliminação, que tirar, varrer, a limpeza, precisa ser completa. E aí, então, nós vemos o mal sendo tirado de Judá também. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo. Bem, Joiada era sacerdote. Ele tinha o livro da lei. Fez uma cópia do livro da lei para o rei, que ainda era uma criança. E ele, de alguma forma, orientava aquela criança, dizendo tal e tal coisa é boa de ser feita. E orientava como adorar a Deus, como deveria ser a reforma. Sim, reforma. Foi uma reforma na estrutura da fé, voltando para o Deus de Moisés, para a lei de Moisés. Então, Joiada foi quem estimulou a reforma dentro de Judá, ensinando ao rei Joás, que era uma criança, um reformador. E nós vemos isso ao longo das eras. Sempre terão os reformadores. Buscar reformar quer dizer mudar, arrancar aquele mal. É claro que ao chegar na última era já não temos um reformador, nós temos um restaurador, mensageiro da última era da igreja. Mas aqui nós estamos falando de Joiada. E aí você passa a ver esse homem com bons olhos, não é? Com bons olhos. Joiada visto como um bom exemplo, um grande homem. Eu quero ler o começo do capítulo 12, porquanto eles são trechos pequenos e faz continuação para a história. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Veja que ele tinha meio-irmãos. Todo rei tinha várias esposas, né? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Veja essa explicação. Joás fez o que era reto enquanto Joiada estava orientando ele. É uma pena que a gente perceba nesses trechos que aquele homem obedeceu a Deus porquanto ele tinha uma influência. E depois dessa influência? E depois que Joiada morreu? Joiada viveu muito tempo, 130 anos. E depois, como é que Joás se portou? Já vou lhes adiantar que não é tão bom assim o comportamento dele. De forma que a fé de Judá era baseada na orientação de Joiada. Era a religião oficial, era a maneira oficial de se portar no país, mas não era a orientação particular de Joás. Então tem uma coisa, tem uma diferença. Você não só pertencer à mensagem, à palavra, oficialmente, tem que estar dentro do seu coração. Olha o quanto isso é profundo. Não é porque é sua fé oficial, não é porque a mensagem é oficial na sua vida. Ser oficial estava muito bem, mas precisa ser particular também, a sua fé particular.
a fé particular de Joás não era tão boa quanto a oficial. A oficial, que era orientada por Joiada, era um exemplo. Então, sinceridade individual. Sinceridade individual. Ainda que durante todo o tempo que Joás era instruído, ele acatou, ele obedecia, ele aceitava e até tomava as decisões, mas aquilo não estava lá no profundo da sua vida. Lá no profundo ele tinha umas atitudes um pouco questionáveis. Depois que Joiada morreu, seu filho Zacarias foi morto por pessoas que estavam ao lado de Joás, e Joás não tomou partido. Isso é curioso. Então, esse detalhe aqui, que eu vou marcar, esse detalhe aqui, ele é curioso. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. E aí a pergunta, e depois? Você vai ser fiel enquanto você tem sua família na igreja? Enquanto está casada com um grande homem, com um diácono, com um pastor? Ou enquanto a sua esposa está na igreja? E depois? Você é fiel a Deus enquanto seus pais te levam para a igreja e está na comunhão e etc. Mas e se você não tiver seus pais? E se você não tiver seu marido te levando ou sua esposa para acompanhar? É a sua fé particular? Se você estivesse sozinho, você enfrentaria os desafios para permanecer na palavra, para permanecer na mensagem? Tudo isso são pensamentos que nos vêm. Não é porque seus pais o são que você também já é parte integrante e definitiva. Cada um precisa tomar a decisão de seguir e depois tomar a decisão de permanecer. Se você não tivesse ninguém mais te influenciando, você seguiria nesse mesmo caminho? Você continuaria nesta palavra? Essa é a pergunta de milhões, gente. A história de Joás e Joiada mostra isso para nós. Foi só Joiada morrer, Joás já ficou pelo caminho. Foi muito bom? Foi muito bom, enquanto os dois estavam juntos. Aqui a Bíblia disse que ele reinou 40 anos em Jerusalém. Quando usa Jeú no 7º ano de Jeú, porque era referência, Jeú estava no norte, né? na nação de Israel. Em Jerusalém era no sul. Então, enquanto estava o outro rei, estava no 7º ano, Joás começou a reinar, reinou 40 anos. 40 anos sendo orientado, 40 anos indo na igreja, 40 anos sendo influenciado. Mas depois dos 40, quando a influência acabou, compreende? Que isso possa fortalecer seu coração. Terminando, verso de número 3, tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, nos lugares altos, e eles tinham sacrifícios naquele lugar, ainda que sacrifício a Deus, não era ídolos, ainda que sacrifício a Deus, mas Deus tinha dito que o lugar do sacrifício era em Jerusalém, no templo. Então, ainda tinha alguns errinhos para ser consertado. Se Deus permitir, continuaremos nessa leitura na próxima oportunidade. Tenham todos um bom dia e uma boa semana, e o nosso Deus seja com cada um dos irmãos te sustentando na fé. Deus abençoe a todos.